Após um extenuante turno de 12 horas, este policial recusou-se a deixar o cachorro sozinho. No entanto, ele estava longe de imaginar que esse ato inabalável de dedicação desencadearia uma extraordinária sequência de eventos, surpreendendo milhões de pessoas. Quando começou o seu dia de trabalho, Connie Johnson se deparou com uma situação profundamente significativa. Como gerente da rede de segurança da SPCA da Flórida, uma organização dedicada a combater as injustiças enfrentadas pelos animais, ela frequentemente encontrava situações emocionantes. No entanto, naquela ocasião, algo a surpreendeu. Um cachorro estava adormecido em um dos bancos da sala de espera, ao lado de um policial ainda vestindo seu uniforme. A atitude desse homem, que se recusou a abandonar o cachorro apesar da exaustão, deixou Connie profundamente impressionada. A fotografia que ela capturou não apenas surpreenderia milhões de pessoas, mas também contaria uma história genuinamente envolvente. Há alguns dias atrás, o oficial Karim Garibaldi havia acabado de encerrar um cansativo turno de 12 horas. Foi uma daquelas noites em que a vida lançou todos os desafios possíveis e ele estava completamente exausto. Eram 7 da manhã, seu turno havia terminado, e tudo o que ele desejava era um banho quente e o conforto de uma cama macia. No entanto, o que ele não poderia prever era que enfrentaria outra situação perigosa antes mesmo de chegar em casa. Enquanto se preparava para entrar em seu veículo pessoal, o destino interveio. Ao acidentalmente deixar cair suas chaves e se abaixar para pegá-las, um pensamento repentino o atravessou. No momento em que estava prestes a entrar no carro, ele notou algo estranho embaixo do veículo. Ele se abaixou novamente e percebeu algo enganchado em uma das rodas. Para alcançá-lo, ele teve que se deitar. E para sua surpresa, o pequeno ser era na verdade um cachorro. A simples consideração do que poderia ter ocorrido se ele não tivesse notado o cachorro e tivesse continuado a movimentar o veículo o fez estremecer. O pequeno cachorro parecia ser uma mistura entre um boxer e um pitbull. Seu corpo estava gelado e o policial rapidamente o envolveu em um cobertor e o colocou em seu carro. Ele estava indo para casa com o cachorro. Era sábado de manhã e alguns dos veterinários da região estavam fechados. Ligando para todos os que conseguiu encontrar, ele tentou descobrir se alguém estava procurando por um cachorro. O cachorro, mais tarde chamado de Meg, não tinha coleira, tornando difícil encontrar sua família. Mas o oficial Garibaldi estava determinado a fazer o melhor por ele. Ele não estava desistindo do cachorro, apesar de ter trabalhado um turno de 12 horas. No entanto, não conseguiu localizar a família do cachorro naquele dia. E naquela noite, ele teve que voltar para outro turno de 12 horas. E não havia ninguém em casa para cuidar do cachorro. Essa era uma das principais razões pelas quais o oficial Garibaldi não desejava adotar a pequena Meg. Ela ficaria sozinha com muita frequência. O melhor que ele poderia fazer era ajudá-la a encontrar sua família. Enquanto isso, ele a levou consigo para a delegacia e a deixou sob os cuidados de alguns dos despachantes enquanto ele trabalhava. No domingo de manhã, ele trouxe o cachorro de volta para casa, ainda em sua busca pelo dono. No entanto, apesar de seus esforços, a tentativa foi um fracasso. Depois de descansar um pouco ao lado do cachorro, foi necessário retornar para mais um turno de 12 horas, o terceiro em 3 dias consecutivos. Durante aquela noite, a exaustão deve ter sido avassaladora, mas encontrar o dono do cachorro permanecia no topo de sua lista de prioridades. Foi quando um de seus colegas de trabalho apontou que ele provavelmente deveria fazer um check-up no cachorro para garantir que ela estivesse saudável. Estava ficando claro que ele não encontraria a família dela também. Talvez fosse hora de desistir. Deixá-la em um abrigo que soubesse cuidar de um cachorro poderia ser a melhor solução. Após seu turno, ele a levou para a SPCA na Flórida para um check-up. Ver o policial cansado entrando com o pequeno cachorro foi o suficiente para amolecer os corações da equipe. O abrigo se ofereceu para cuidar de Meg e examiná-la. Deixá-la lá daria ao oficial tempo para descansar em casa. Ele já havia feito o suficiente, mas o oficial Garibaldi não aceitou isso. Ele não deixaria o cachorro, mesmo após outro turno de 12 horas sem dormir. A tranquilidade e segurança de Meg eram sua prioridade e ele estava decidido a não deixá-la sozinha. Enquanto ela estava sendo examinada, eles tiveram que esperar pelo veterinário para começar os testes. Exames de sangue e uma série de outros procedimentos foram realizados. A avaliação foi minuciosa e durante todo o processo, o oficial Garibaldi segurou cuidadosamente a pequena Meg, enchendo-a de carinho e amor. Sua determinação era garantir que ela nunca se sentisse sozinha. Enquanto esperavam pelos resultados,
Eles se sentaram em um banco na sala de espera. Foi durante essa espera que tanto o homem quanto o cachorro finalmente cederam ao sono. Foi então que Connie Johnson avistou-os e capturou a imagem adorável que deixou milhões de pessoas sem palavras. Ela compartilhou. Ele estava exausto, o cachorro estava exausto e então eles dormiram. Foi um daqueles momentos de tocar o coração. O policial estava totalmente empenhado em obter ajuda para a cachorrinha. Mesmo com o processo de avaliação demorando horas, o oficial permaneceu ao lado dela, pois sua preocupação não era voltar para casa e descansar, mas encontrar maneiras de garantir a sobrevivência do animalzinho. Essa era a única razão pela qual ele não a abandonaria. Era comovente ver o quanto ele se importava com aquele cachorro solitário, mesmo não sendo seu dono. O oficial Garibaldi estava determinado a proporcionar amor à cachorrinha pelo tempo que estivesse com ela. O próximo desafio era verificar se o cachorro estava saudável ou se possuía um microchip que o conectasse a uma família. Houve uma mistura de boas e más notícias. A boa notícia era que, além dos ácaros, Meg estava saudável, porém não havia um microchip e não havia sinais de uma família à vista. Isso indicava que o cachorro ainda estava sem lar. A alternativa seria deixá-la no abrigo até que uma nova família pudesse ser encontrada. A decisão estava nas mãos do oficial. Embora ele soubesse que não poderia ficar com ela e que deveria retornar ao trabalho naquela noite, a ideia de deixá-la sozinha em uma pequena gaiola era devastadora para ele. Então ambos foram para casa tirar um cochilo, pois logo seria a hora de voltar ao trabalho. Ao amanhecer, o policial levou Meg de volta à delegacia, onde ela passaria o tempo com os despachantes enquanto ele cumpria o turno. As chamadas eram constantes, e ele mal teve tempo para relaxar. De uma disputa doméstica a um acidente de carro envolvendo adolescentes, ele desempenhou diversas funções, incluindo a prisão de indivíduos por conduta alcoolizada e desordem pública. Era uma noite agitada, e em meio a tudo isso, o oficial estava determinado a encontrar um final feliz para Meg. O cachorro ansiava por um lar e uma família. Seu primeiro pensamento foi que talvez pudessem treiná-la como um cão policial, mas a falta de vagas para cães e o fato de que ela teria que ficar confinada a um cercado dissiparam essa possibilidade. O oficial Garibaldi, no entanto, não estava disposto a desistir, apesar de sentir sua esperança diminuindo. Como ele poderia garantir um futuro brilhante para o cachorro? A resposta estava prestes a surpreendê-lo. Naquela manhã, assim que seu turno terminou, o oficial foi buscar o cachorro na sala de comunicação. Ao entrar, encontrou-a profundamente adormecida nos braços de um dos despachantes. Parecia que os dois haviam desenvolvido um vínculo especial. Enquanto o oficial combatia o crime, eles cuidavam dela. O despachante havia começado a construir um relacionamento especial com o cachorro, e ele resolveu dar um lar para Meg. O despachante e sua família estavam radiantes ao recebê-la em sua casa, proporcionando um emocionante desfecho para sua jornada. O que tornou tudo ainda mais especial foi que Meg poderia continuar vendo seu querido amigo, o oficial Garibaldi. Era o final perfeito para essa tocante história. A ligação especial entre o oficial e Meg é um testemunho do poderoso vínculo que os animais podem estabelecer com os seres humanos. E à medida que essa história comovente nos leva a um final feliz, somos lembrados de que, muitas vezes, é nas situações mais difíceis que encontramos as maiores fontes de esperança e amor. No entanto, as emoções não terminam aqui. No próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo, acompanharemos a emocionante jornada de um cão policial que farejou algo intrigante em uma bagagem suspeita. O que os policiais encontraram quando abriram a caixa deixará você perplexo e ansioso para descobrir cada detalhe desse mistério. Prepare-se para ser cativado por essa história real, cheia de suspense e reviravoltas. Não perca, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela neste exato momento. Espero você no próximo vídeo. Vamos lá!